Gratidão. E aqui a gente vai falar da lei, mais uma lei de manifestação da energia, que é a lei da complementariedade. Então, o que essa lei da complementariedade nos ensina, né? Então, para a gente manifestar uma obra, né? Uma obra divina, porque entendendo que nós somos canais, né? Nós não somos autores da obra, né? A gente pode até escrever um livro, colocar nosso nome lá, mas a intenção e tudo que vai estar dentro daquele livro vai estar relacionando todo o nosso trabalho interno e tudo que está coligado a ele. E nós vamos colocar nosso nome se assim nos for solicitado, né? Então, essa complementariedade, justamente isso, como funciona, né? Nós precisamos justamente começar com o nosso autoconhecimento para que os elementos necessários para que a gente possa manifestar determinada tarefa ou determinada obra, né, tenha todos os elementos e esteja em alinhamento vibracional, esteja coerente com aquilo que a gente tem que manifestar. Então, ao longo dos ciclos da nossa vida, a gente começa a estudar, né? Então você vai estudar em determinado momento, na escola, enfim, aí você passa para a universidade. Quando você entra na universidade, o que acontece, né? Por que você entra em determinada universidade? Ou você vai cursar um determinado curso, né? Você escolhe fazer, por exemplo, eu fiz administração de empresas. Então, por que eu escolhi isso, né? Então, isso vem, de alguma forma, a partir das leis superiores que já estão trazendo para você, manifestando através de você, habilidades, conhecimentos que vão ser úteis ao longo do seu caminho. Então nada é desperdiçado, né? A gente às vezes fala, nossa, fiz um curso lá, que bobagem. Não, nada é desperdiçado. Por quê? Porque a gente entrou nesse planeta, o planeta Terra, e lá você tem universidades que estão atuando, a grande maioria, né, no nível de conhecimento, no nível de consciência intelectual. Então a gente vai ter que desenvolver essa mente e a gente escolhe então temas que estão relacionados, que já têm correlação de alguma maneira com a nossa vida ou com aquilo que a gente veio experimentar. Então a gente escolhe, ao longo do caminho a gente pode até perceber que não tenha muita conexão, né? Mas de alguma maneira você vai tirar aprendizados e ensinamentos dali. Então a lei da complementariedade, o que acontece? Acontece que você escolhe um curso e você passa, né? Tem um momento que você tem que fazer uma prova, vai concorrer com um monte de gente, porque aqui na Terra, infelizmente, né, durante muitos e muitos ciclos, se ensinou a criancinha e o adulto a concorrer uns com os outros. Então, você escolheu, vou fazer esse curso, chegou lá, tinha 15 vagas, né, e 1000 candidatos. Você falou, não quero saber, eu vou conseguir, vou passar. Aí você passa e entra para fazer o curso. Então, essa lei está em atuação, lei da complementariedade, ou seja, os elementos necessários para você ingressar naquele curso estão operando e estão facilitando o seu ingresso. Pode acontecer o contrário. Você vai, aquilo não funciona. Você fala. Mas, com a sua perseverança interna, que também é uma lei, né, energética, você fala, eu vou tentar de novo. Que aí você tenta de novo e passa. Então, esses movimentos vão acontecendo para que nós possamos nos desenvolver a percepção de que existem leis atuando que estão além da fisicalidade. Agora, tem pessoas que ficam, não, tem que ser esse curso. E ela tenta a terceira, a quarta, a quinta, não consegue e continua. E não está percebendo que aquilo está demonstrando que não é aquilo. Então, sempre temos que atuar quando percebemos algo, né? Queremos expressar algo na vida, através do coração. Percebemos se aquilo traz amor, se traz vontade, se traz entusiasmo, se te traz aquela vontade enorme de fazer, né? Então eu percebi, não, eu quero fazer esse curso, né? Tinha vontade de fazer, tinha realmente a percepção de que deveria fazer. Então aquilo se dá.
Então, a lei da complementariedade, ela vai trazer os elementos para te colocar diante daquilo que você elegeu, que você escolheu internamente como positivo para você, que faz parte da sua jornada. Então, isso no mundo tridimensional, no nível de consciência intelectual, a gente vai fazendo essas escolhas. Aí você percebe outro curso, não, eu tenho que fazer esse outro aqui também, porque para eu ter mais espaço no mercado de trabalho, para eu conseguir fazer outras atividades, para eu poder desempenhar outros papéis, e você vai fazendo isso. Então você vai trabalhando a sua capacidade de percepção e trazendo os elementos que vão sincronizar com isso. Hoje, através da consciência cósmica, nós entendo como sincronicidade. Mas lá atrás, quando eu estava no nível intelectual, no nível de conhecimento, fazendo essa jornada, eu chamava esses alinhamentos eu chamava de Deus operando. Então eu falava, nossa, então eu já agradecia antes, então eu tinha essa sensação de falar, não, né, isso é Deus atuando. Então a gente tem que ter muito forte isso na gente, de perceber esse movimento fantástico superior que está nos guiando e que está nos conduzindo para essa lei da complementariedade. Então as experiências começam a acontecer e elas são riquíssimas, né? Porque aí você começa a perceber a sintonia das peças. Então o que te move, né? O que me move, no caso, né, aqui dando um exemplo, é justamente a sintonia das peças. Então você chega num local, por exemplo, né? Você sente que aquilo é bom para você, é bom você fazer aquela atividade, é bom você aprender, fazer aquele curso. Você vai fazer aquilo com todo o seu empenho e você vai se desenvolver. O que a gente vê hoje são pessoas fazendo uma coisa porque o outro está fazendo. Não importa o outro, gente. O outro vai fazer aquilo que está em alinhamento com ele. E aí entra essa lei que vai ajudá-lo a realizar aquelas tarefas com mais facilidade. Então, assim, quando a gente começa, o meu primeiro trabalho também, eu percebia, eu cheguei numa empresa, entrei e falei, nossa, uau, vou trabalhar aqui. E aí surgiu, era uma empresa, era área pública, imagina, e aí não só era somente diante de concurso. E eu falei, e aí falaram para mim, não, mas concurso aqui é só daqui a alguns anos, né? Muito difícil ter concurso. Eu pensei, mas eu tenho uma vontade de trabalhar nessa empresa. Eu tinha uma sensação muito boa. E aí abriu um concurso, gente. Entenda como é isso. Então a gente tem que perceber a vida, o que a vida está nos revelando. Abriu um concurso e surgiram algumas vagas. E eu passei no concurso e eu comecei a trabalhar nessa empresa e eu achava o máximo tudo aquilo. Por quê? Porque eu entrei em alinhamento vibracional com aquele lugar, porque eu tinha que realizar algo ali, tinha que aprender algo ali. E foi muito, muito produtivo e me trouxe ensinamentos fantásticos, né? Inclusive de aprender a ler os livros, ler, porque eu tive um mentor, né, que eu chamo ali, que me ensinou a ler livros que muito mais difíceis do que na época eu tinha condição de ler. Então ele já foi me colocando coisas mais adiantadas. Eu falava, meu Deus, o que é isso aqui, né? E me ajudava, me acompanhava. E assim, gente, então tudo entra essa lei da complementariedade. Então, a partir do momento que eu tive aquela sensação, aquela vontade, quando você está ali, você tem aquela vontade, o campo se abre, o campo de oportunidade se abre. Por quê? Porque você está demonstrando para o universo que você quer, que você pode ir mais além, que você está preparado para ir mais além. Então, independente de você ver, esse é o grande problema do ser humano, independente de você ver para crer, nós, como estamos atuando com a energia, nós estamos percebendo primeiro, estamos sentindo a mudança, e a mudança, então, tem que se projetar na forma novamente. Então, o processo é todo ao contrário do que os seres humanos trabalharam a vida inteira, correndo atrás das coisas e querendo que elas se manifestem. Por quê? Porque você não pode manifestar matéria a partir da matéria. Eu não posso pegar uma pessoa, empurrar ela do lugar e falar assim, eu quero ocupar essa vaga.
não existe, né? Não existe. Então você não pode tirar ninguém do lugar, porque cada ser está no lugar certo. O jogo está acontecendo porque cada ser tem um aprendizado para fazer ali. Então, o que nós temos que fazer? Não, eu quero aprender mais para ir para o outro lugar. Para fazer essa mudança, essa transição de consciência, eu preciso fazer o quê? O que eu preciso fazer? Então, a lei da complementariedade, ela vai te trazer pessoas, elementos, conhecimentos, tudo mais. Vai te trazer anjos, né? A gente chama de seres angelicais, são seres, o reino angélico, por exemplo, né? É um outro reino, a gente não vê, mas ele está presente. A gente não vê por quê? Porque a gente está numa dimensão mais densa que não permite a gente ver, mas permite a gente sentir, que são seres amorosos, são seres que estão presentes diante do nosso trabalho. Por quê? Porque na medida que a gente entra num trabalho evolutivo, a gente começa a conectar com seres mais evoluídos do que nós. Porque como é que nós vamos aprender com seres que não são tão evoluídos, né? Então a gente tem que aprender com aqueles que são mais. Então quando você entra nessa frequência, não, eu quero aprender, eu quero entender, eu quero transcender onde estou, a lei da complementariedade vai começar a te trazer pessoas, circunstâncias que validam aquilo que você está fazendo e te ajudam. Então às vezes a pessoa está buscando uma parceria para fazer um determinado projeto. A pessoa que ela está buscando está sentada na mesa do lado, mas ela não vê. Por quê? Porque ela está assim, né? Ai, meu Deus. E agora o que eu faço? Ela está falando lá, né? Com aquela mente tagarela. Tá lá, não, mas como é que vai fazer? Onde que está essa pessoa? A pessoa está lá. Está sentada do lado. Assim, tá. Você vai falar... Como é que você vai perceber que aquela pessoa que está do lado pode te ajudar se você não acredita e não conhece essa lei da complementariedade e para você aquele ser é um ser estranho? Então, esse é o movimento da nova Terra. O movimento da nova Terra é tudo está conectado e nós temos que estar com a nossa antena coligada ao cosmos que vai nos indicar, olha, por aqui, é por lá, né? Tá esfriando, tá esquentando, né? Aquela história. Aí você saiu fora. Você não precisa nem perguntar para o cosmos, né? Quando eu faço um movimento assim, eu falo, desculpa, eu errei. Eu já falo, errei. Não precisava ter o quarteirão seguinte, era só entrar aqui. Por quê? Porque existe toda uma conexão que nós temos que seguir para seguir o caminho correto. O que não quer dizer que se você fez esse movimento, isso também tem a sua graça, né? Porque você fez aquele movimento a mais e o cosmos é tão generoso, gente, o universo é tão generoso, Deus é tão generoso que ele te coloca mais uma coisa ali para te mostrar alguma coisa. Então sempre vai estar te refletindo o que você está fazendo, se você errou, acertou, entre aspas, você vai se ajustando e vai melhorando. Mas essa lei vai estar atuando, a lei da complementariedade. Você vai perceber que os elementos que você precisa, eles chegam na hora que você está qualificado, vamos chamar assim, capacitado para entender. Porque enquanto você estiver lá na sua mente, negando, né? Porque quando você está na mente, você está obstruindo o canal. Então, o que é pedido para todos os seres que estão fazendo um trabalho como esse? Estar no estado de presença. Estar presente. Você está ali, você está presente. E não nas coisas do passado, nas histórias, nas notícias, nada disso. Você está ali presente. E você vê uma notícia passando e você... Ok, se aquilo vale para você, é importante que você leia, você vai ler. Mas não deixar que a mente te conduza e mande em você. Mas você sendo o condutor dela. Senão você não consegue entender e perceber essa lei da complementariedade. Então, a lei de manifestação de energia são muitas as leis, né? Mas essa te permite se coligar com pessoas, com circunstâncias, com situações que entram em harmonia com aquilo que você está fazendo naquele momento, ou com aquilo que você necessita naquele momento. Então, muitas vezes uma pessoa
Eu mesma encontrei uma pessoa que tinha tudo a ver com o momento que eu estava buscando determinada informação. E essa pessoa foi como um mensageiro, né? Me trouxe essa informação. Então ela simplesmente cumpriu aquele papel, nos encontramos algumas outras vezes, conversamos, mas aquilo sozinho se desfez. Por quê? Porque a finalidade pela qual apareceu foi cumprida. Então temos que entender que muitas vezes, né, a gente fala de amizades e tudo, e isso são, numa nova terra, numa nova consciência, são pessoas que passam pela nossa vida para trazer informações, para nos auxiliar em determinado momento, para a gente aprender, para a gente ensinar, e elas passam. Outras podem permanecer mais tempo. Por quê? Porque elas têm mais coisas a realizar com essas pessoas, mas também vão passar. E assim por diante, mas entendendo que tudo isso, todas as relações humanas, são transitórias. Então, se apegar às relações humanas é levar ao sofrimento. Por quê? Porque aí no momento em que aquilo foi cumprido, essa pessoa vai para outro lugar. E aí como é que o outro fica? Né? Então, por isso a maturidade emocional e o entendimento que essas leis de complementariedade, elas trazem a pessoa na hora certa e também levam a pessoa na hora certa. Que nada permanece igual. Então, numa evolução superior, você não tem nada igual. Não tem um dia igual ao outro e tudo vai acontecendo para você manifestar aquilo que você é. Então, a manifestação da sua essência, ela, entre aspas, depende desse jogo de entendimento do quanto você está fazendo, daquilo que você veio fazer, do quanto você consegue com os recursos que você tem, entendendo recursos, consciência e, obviamente, matéria, né? O quanto você consegue sustentar isso na matéria, na sua vibração física, né? No nosso corpo físico, na nossa vida cotidiana, e a abertura. Então você tem que ter a abertura. A abertura é o processo onde a gente começa a se elevar e começa a trazer o consciente direito, né, o lado direito do cérebro, para a manifestação. Porque toda canalização, intuição, tudo isso acontece do lado direito, né? Então, essa união do direito com o esquerdo, energeticamente falando, ela precisa acontecer. Porque senão o ser fica sempre nos embates do lado esquerdo que diz, não, fica aí, não sai daí, né? Então, a lei da complementariedade como manifestação das coisas que podem acontecer, se reunir, né? Acontecer de pessoas aparecerem, circunstâncias e tudo mais, depende da nossa abertura para esse processo maior. Quando a gente permite essa abertura, então as coisas se dão. Elas têm que se dar. Então você começa a ver sincronicidade, você começa a ver isso, começa a ver aquilo. Você está caminhando e, né, você sente uma coisa e aquilo já está lá. Quando você tem uma emoção, uma sensação, uma emoção forte, isso significa para o plano superior a manifestação. Por quê? Porque como estamos numa quinta dimensão você não precisa ir lá falar com a pessoa e falar, meu Deus, será que você pode fazer isso? Por quê? Porque ela não vai escutar. Então, numa quinta dimensão, a gente tem que entender que as relações humanas mudam completamente. A gente não vai nas pessoas obrigando elas a nada. A gente vai fazendo o nosso trabalho interno e as pessoas e vamos nos coligando e colaborando uns com os outros. Por quê? Porque a colaboração é o modus operandi na nova Terra. Não é concorrência, não é os trabalhadores da luz, né, como a gente fala. Quantos trabalhadores da luz? Os trabalhadores da luz competir com o trabalhador, mas como assim, né? Você vai medindo, deixa eu ver, você tem tanto aqui, o outro tem tanto, não existe, gente. Por quê? Porque se estamos todos fazendo um trabalho evolutivo, já estamos coligados, porque estamos com a mesma intenção. E aí você vai encontrar com uma pessoa, vai aparecer uma pessoa, vai vir outra, e assim. Isso vai se dar por conta do próprio trabalho que está em linha, né? Então, uma pessoa também faz isso, ela tem esse amor, ela se dedica a essas coisas, ela vai
se coligar a você, e isso é chamada lei da complementariedade. Por quê? Porque a partir do momento que você se conectou a essa outra pessoa, a egrégora, ela começa a crescer. Por isso que a gente diz aqui, como é fundamental as pessoas que estão nesse trabalho se unirem mais ainda, mais ainda, mais ainda. E a gente vai criando essa energia, né? Toda essa energia positiva que vai se conectando, vai elevando o planeta e vai ajudando tudo a funcionar de uma maneira mais criativa, mais harmoniosa. Então, todo esse processo que as leis trazem, eles somente vão ser percebidos. Então, não adianta a pessoa falar assim, eu quero tal coisa, eu sei que tem uma lei aí, né? Tem uma lei que funciona, eu quero tal coisa. E aí você faz lá e acha que a lei está funcionando. Não, por quê? Porque você tem que ser a lei, ela tem que passar por você. E as leis superiores você tem que vivê-las. Então não é uma coisa da boca para fora, não é uma coisa que eu falo e falo, está tudo certo. Eu tenho que viver. Então essa lei eu comecei a trabalhá-la, né? Experiencial. E eu comecei a perceber o movimento de como isso acontece. É uma coisa assim, muito sutil, que exige que a gente esteja no estado de presença. Por isso que todo o trabalho evolutivo nos coloca no agora. Ele nos tira de tudo que a gente achava que era o melhor para nós. Né? Então, acontece uma desilusão terrível, gente. Né? Mas é uma desilusão harmoniosa, amorosa, porque ela tira a gente do erro. Do erro de achar que tudo que está lá fora tudo que está lá fora é maior que nós. Tudo é maior do que nós. A vitrine, as lojas, tudo é maior do que nós. Né? Então tira a gente dessa ilusão, coloca a gente no lugar certo para que a gente possa perceber essa lei. E aí você vai entender como é que o mundo foi criado, como é que essa terra foi criada. Como é que a humanidade de superfície foi criada, gente? Com essa lei da complementariedade. Mal compreendido. Então, uns começaram a se unir aos outros para mandar, para ter poder de manipulação, por exemplo. Né? Então, tudo ficou ao contrário do que era realmente o grande objetivo. E agora a gente está fazendo o processo inverso para que o plano original se manifeste e que essas leis possam ser percebidas e vividas por todos nós. E aí você vai entender que aquele que está destruindo, ele está naquilo, você vai ter compaixão. Obviamente que você não vai ser condescendente, mas você desenvolve a compaixão, porque você está vendo que ele está no mecanismo contrário à polaridade da realidade. Ele está vivendo de dor e sofrimento, ao invés de viver de amor e compaixão. Então, todo esse processo vai acontecendo para a gente sair da ignorância. Porque a pergunta é, mas por que a gente tem que viver de dor? Por que as pessoas sofrem? Né? Aí você pergunta, mas como assim? Se existe Deus, por que a pessoa está sofrendo? Não faz sentido nenhum. Né? Então, o sofrimento vem pela ignorância que nós temos de compreender o mecanismo de como funciona a realidade. Na medida em que a gente muda essa polaridade e entra nas leis evolutivas, elas passam a nos auxiliar. E aí a gente passa a entender, porque como uma lei evolutiva vai auxiliar um ser que quer ficar ali na dor, ele vai ter mais daquilo. Então, você pediu? Total. Tem mais aí. Quer mais? Tá. Ele vai ficar naquilo por quê? Porque ele está criando aquilo. Então, na medida em que você sai disso, né, você se eleva, você sai desse mundo de dor e sofrimento, você começa a perceber que o mundo não é nada disso. E que toda essa sujeira, né, toda essa mistura, todas essas energias que não correspondem estão sendo transmutadas, retiradas por processos muito maiores do que a gente pode imaginar, porque a gente nem teria condição
de fazer isso sozinhos, né? Não teria, porque é uma coisa que exige uma operação de resgate gigantesca, para que todo esse equilíbrio possa acontecer no planeta. Então, leis superiores, lei da complementariedade, que é uma lei da manifestação da energia, somente pode ser compreendida quando entramos e aceitamos participar, né, evoluir, transcender a nossa fisicalidade como única realidade. Então vamos manifestar essa lei, que ela vai ajudar as coisas se equilibrarem e acontecerem para cada um de nós, mediante o nosso processo interno. Gratidão.